Olá, meus queridos e amados amigos em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre a personalidade do inimigo, parte 3. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que dessem um like, que vocês se inscrevam aí no meu canal, compartilha e quando vocês se inscreverem, não se esqueçam de ativar no sininho todas, porque aí senão não dá certo. E roda a vinheta. Hoje eu quero falar sobre uma frase que o inimigo coloca na nossa mente e às vezes a pessoa acha que é aquilo mesmo, acha que é o pensamento dela e não é, é o inimigo. O inimigo coloca pensamentos. Você já ouviu falar que o inimigo joga dardos na nossa mente? É na nossa mente que ele guerreia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades deste mundo tenebroso, tá? Está escrito isso na palavra do Senhor. A nossa luta é contra a nossa própria carne também. O inimigo usa da fraqueza da nossa carne para nos atrapalhar no caminho do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados, o inimigo coloca esta mensagem na nossa mente. Ele consegue. Deus é mais poderoso do que ele, com certeza. Mas ele coloca pensamentos na nossa mente. Pensamentos que nós nem imaginamos. Olha um dos pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. Preste atenção. Fiquem atentos, meus amigos, porque nós estamos nos fins dos tempos. Jesus Cristo de Nazaré está para voltar. Você querendo ou não, os acontecimentos que Jesus Cristo de Nazaré falou há mais de 2000 anos atrás estão acontecendo. Vocês perceberam que esses dias para trás, em quantos lugares pegou fogo? Sempre pega fogo em algum lugar. Mas agora nós estamos vendo pegar fogo global em vários lugares, em várias cidades de vários países. Não é só aqui no Brasil, as reportagens estão se estendendo aqui no Brasil também. Então, isso é um dos sinais dos fins dos tempos. E a maldade do homem aumenta cada vez mais. Você só escuta falar na televisão de atrocidades, inversão de valores. A família, não tem mais família, né? Então, se você tem a sua família, ore junto com ela. Se você é cristão e ama Deus, você sabe que para Deus é muito importante a família, tá? E o próximo como a ti mesmo. Quem que é o próximo mais próximo de você? A sua família. Depois vem vindo todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu quero falar sobre isso, ó. O inimigo diz assim, presta atenção, ó. Você ainda se sente atraído pelo mundo, pelos seus desejos. Então, obviamente, você não é um verdadeiro discípulo. Ele joga esse pensamento. Porque nós estamos na carne, meus amados. Nós não estamos no céu ainda. Esse tabernáculo aqui, essa casa, que essa carne aqui, ó, é a carne. Nós temos que lutar contra ela todos os dias. E não é fácil. Então, meus amados, eu quero dizer o seguinte. Esta é uma das mentiras que Satanás coloca na sua mente. Mais complicada. É uma mentira a mais complicada do acusador, porque você fica entre dois pensamentos. Quando você entregou todo o seu coração para Jesus Cristo, você declarou que tinha terminado com este mundo e acabado com o pecado. Não foi assim? Na sua conversão? Quem se converteu a Jesus Cristo de Nazaré, quando nós nos convertemos a Deus, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, a nossa vida, né, a nossa família, né? Então, você faz isso, você entrega o coração totalmente para Jesus Cristo, né? E você procura andar no caminho de Jesus Cristo, você declara isso. E você fala na sua mente, tá tudo terminado com este mundo acabado, como se você não estivesse nele. E nós estamos no mundo ainda, Jesus ainda não veio.
Jesus veio para aqueles que morreram, que foram para a glória, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, porque para você ir para a glória, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá? E andar nos caminhos dele, lutar contra a carne, contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, como está escrito em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 até o 18. E revestir-vos da armadura celestial todos os dias, né? Então, no entanto, meus amados, eu quero dizer para vocês, né, que aqui está você, sabe? Aqui está você, sendo tentado a desejos sexuais ou admirar pessoas ímpias. Acontece isso. Você está sendo tentado, a palavra tentação, tentado. Obviamente, você não é realmente um cristão, certo? Não, errado. Você é um cristão. Lembre-se, você tem uma carne na qual nada de bom habita. Essa carne corruptível. Você nasce, um bebezinho maravilhoso, você vai crescendo, se torna jovem, e aí você namora, faz faculdade, se torna uma grande pessoa naquilo que você, por exemplo, você pode se tornar um doutor, um advogado, um doutor médico, né? Ou sei lá, ou uma pessoa que se forma em propaganda e marketing, casa-se com alguém que você ama, e aí o que acontece? Você tem filhos, depois os seus filhos também vai passando o tempo, passando, tão rápido que você nem vê. Daqui a pouco você está com netos, daqui a pouco você já está mais velho, 50, 60 anos, vai chegando nos 70, né? E aí o que vai acontecendo? Nós vamos ficando velhos, a nossa carne vai envelhecendo, aí vai surgindo as papadas, né? Aí vai surgindo aqui, né, como é que fala? O bigode chinês na mulher ou no homem, né? As rugas, os pés de galinha, e a nossa carne vai ficando diferente, e aí vem o dia da nossa morte. Concordam? Isso acontece, isso é natural, faz parte da natureza humana, tá? Então você está num corpo de carne, você ainda não está num corpo de glória, tá bem, meus amados? Então, lembre-se, não se esqueça, você tem uma carne na qual nada de bom habita. Tanto é que quando nós morremos, nós cheiramos mal. Todos nós, tanto rico como pobre, cheiram mal. Tá, meus amados? Isso está escrito em Romanos, no capítulo 7, versículo 18. Isso pode parecer desanimador, tá? Quando a gente fala assim. Mas é para a gente acordar para Jesus Cristo de Nazaré. Mas na verdade é o oposto. É um grande conforto, tá? Sabe por quê? Porque senão, se você pensar assim, você fala assim, nossa, eu tenho que virar um santo, dar um nó, um looping, e você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir, quando Jesus vier, eu não vou com ele. Eu vou explicar isso por quê, tá? Esse lixo que você está sendo tentado, tá? Está em sua carne, não em seu coração. É a carne que faz a gente pecar, tá? Não importa o quão fortemente você se sinta atraído por essas concupiscências, ou seja, esses pecados, coisas da carne, né? Em sua carne, se o seu coração e mente ainda não devem seguir os passos de Jesus, a sua mente ainda quer seguir os passos de Jesus, então você é um discípulo. Mesmo que você se sinta tentado, é como se fosse uma divisão, né? Porque em Hebreus fala, né, que quando você está em Cristo Jesus, é como se fosse uma espada de dois gumes que divide a medula, né, da gente. Então nós ficamos lutando com a carne e tentando vencer o pecado, tá? Então não é fácil, né? Então é isso que está falando aqui. Não importa o quão fortemente você se sinta atraído por essas concupiscências em sua carne, se seu coração e mente ainda devem seguir os passos de Jesus, você é um discípulo.
Por isso que eu disse que isto é um conforto. Não é porque vem esse pensamento que o inimigo põe na sua mente que você tem que desistir de ser um discípulo de Jesus, tá? Pense bem nisso. Olha, em Romanos, na carta de Romanos, que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu para os romanos da cidade de Roma, acho então esta lei em mim. Ele disse, o apóstolo Paulo, que era um servo de Deus, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, o homem interior, tá? Mas vejo nos meus membros, o que são os seus membros? Seus braços, suas pernas, sua mente, o seu corpo físico, tá? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha que coisa, né, para se pensar. É para se ficar confuso mesmo. Por isso que você tem que estar sempre firmado na palavra de Deus, porque o próprio Paulo está dizendo aqui: e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele mesmo falou isso. O bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que estava nos membros dele fazia ele pecar sem querer, né? Por isso que fala, não existe na terra uma pessoa santa. Quando você não pecar mais, pode ter certeza que você vai para a glória, tá? Se tornar totalmente santo, você vai para a glória. Nós temos que sim aceitar Jesus e deixar a velha carne, deixar morrer e lutar contra essas coisas, contra as coisas que querem nos levar para o caminho mau, procurar andar no caminho de Deus, mas não que você não vai pecar, não que você não vai ter um pensamento, mas você tem que todos os dias buscar o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados. Por isso que antes de orar, peça perdão pelos seus pecados, porque todos nós somos pecadores, somos destituídos da graça de Deus, somos salvos pela graça e não pelas obras. As obras é obrigação a gente fazer as obras boas para ajudar as pessoas. Claro que a fé sem obras é morta, tá? Mas é necessário você acreditar totalmente que você é salvo pela graça, porque no último minuto do seu respiro, se você estiver ali num hospital, estiver morrendo, e você aceitar Jesus Cristo de coração e se arrepender de tudo que você fez, você é salvo. Você vai para o paraíso, como Jesus fez com o ladrão que estava do lado dele. Um estava julgando, o outro disse para ele, né? Se possível for, que eu esteja com o Senhor no seu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus perdoou ele, ele era um ladrão. Não sei se era assassino, mas ele era um ladrão. Ele tinha pecado. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tá? Tanto você, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Eu vou pôr o versículo aqui que fala sobre isso, tá? Sobre essa blasfêmia. Em uma outra oportunidade, eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, meus amados, Paulo se esforçou tanto em Romanos, no capítulo 7, que fala sobre isso, para deixar isso claro, tá? Porque ele entendeu quão facilmente podemos ser tentados, tá? Ao desânimo quando vemos essa outra lei do pecado que está nos meus membros, ele fala isso, né? Ele diz isso nesse versículo. Ele entendeu que quão facilmente podemos ser tentados ao desânimo quando vemos essa outra lei em nossos membros, quando ele fala essa parte. No entanto, sem essa outra lei, onde estaria a salvação do pecado? Que obra haveríamos de fazer se depois de nos convertermos simplesmente parássemos de ser tentados? Se não houvesse nada lá de que Deus nos pudesse salvar, como mostraríamos sua glória, sua capacidade de salvar completamente? Pense nisso. Tentação não é um pecado. Tentação não é um pecado. Não é pecado, tentação. É uma oportunidade
de se livrar do pecado. É isso que desagrada a Deus. Vendo-o, odiando-o, matando-o todos os dias. Você tem que lutar contra a sua carne, não é fácil não. Quando você vai acordar de manhã, não estou dizendo que isso é uma tentação. É o que nós temos que fazer. Você vai trabalhar e você tem que acordar muito cedo. Imagina, você tem que lutar para sua carne levantar. É a mesma coisa, o pecado, tá? Porque ir trabalhar não é pecado, né? A gente tem que se esforçar. Então, imagina a luta da carne contra o pecado. Entendeu, meus amados? Então, o apóstolo Tiago diz na epístola dele, na carta de Tiago, ele diz assim, Tiago capítulo 1, do versículo 14 ao 15, ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, tá? Dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, se ele for realizado, gera a morte. É uma morte espiritual. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Pode parecer que as tentações vêm incessantemente contra nós. E elas vêm mesmo. Mas nós temos que lutar. E nos dias de hoje está vindo muito. Nós temos que lutar muito, todos os dias. As tentações vêm incessantemente sobre nós, sobre você, né? Então nós temos que lutar, tá? Vem sobre você, seus pensamentos, né? Mas elas não são pecado, a menos que o desejo tenha sido concebido. Então você não pode, quando vier a tentação, você tem que fugir. Você tem que falar não, você tem que fugir da tentação, tá? Em outras palavras, né? A menos que você tenha concordado conscientemente com esse pensamento em sua mente e permitido que ele entre em seu coração. Toda pequena vitória é grande. Então, quando você consegue vencer a luta da sua carne, da sua mente, você tem uma pequena vitória que se torna grande, não é? Todos os dias matando a sua carne, matando o seu pecado, porque o inimigo quer que você peque para ele te acusar diante de Deus, porque ele é o pior acusador, né? Contra nós. E você está um passo mais perto de ser igual a Jesus todos os dias, o que deve deixar um discípulo como você muito feliz. Então, seja discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Não se deixe perder pelas tentações, não se deixe cair na tentação, tá? Fuja das tentações. Se você vê que aquilo vai te levar para o mau caminho, você sabe quais coisas te levam para o mau caminho, quais são as tentações que você pode ter. Então, fuja delas, tá, meus amados? Mas a tentação não é pecado. Nós somos tentados todos os dias, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós conseguimos, né, vencer o pecado, tá, meus amados? Era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Esta parte da personalidade do inimigo que fica nos tentando, né? Colocando tentações e falando para nós como se aquela tentação nós não fôssemos dignos. Nós não somos dignos mesmo, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por nós, nós somos Jesus nos torna dignos diante do Pai. Ou seja, para chegarmos a Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bem? Então, meus amados, esta não é uma mentira do acusador. O inimigo fica te acusando. É uma promessa de Deus. Acredite, é uma promessa de Deus. Não entre em discussão com Satanás. Quando ele vier até você com suas mentiras, você não vai conseguir convencer o inimigo. Ele vai ficar falando, ele vai ficar te tentando. Ele é o maior tentador e acusador, né? Então por isso você tem que lembrar, se você aceitou Jesus Cristo de Nazaré, ele não tem do que te acusar.
porque Jesus levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados e tentações. Todo o mal da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré levou. Aleluias. Basta jogar uma palavra de Deus em seu rosto. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Para você, como Jesus Cristo lutou com um inimigo no deserto, 40 dias e 40 noites, com a palavra de Deus, Jesus venceu todas as acusações, todas as coisas, todas as tentações que o inimigo colocou diante dele, com a palavra. E depois vieram os anjos e o serviu, né? Glórias a Deus por isso. Então, ele não é páreo para Deus, não se esqueça disso. O inimigo não é páreo para Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder, mas o poder de Deus é muito maior, claro. O poder de Jesus Cristo. Nós não somos nada, mas Jesus é tudo em nós. Jesus Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo de Cristo, a igreja, né? Vocês sabem que Jeremias, o profeta Jeremias do Antigo Testamento, ele disse uma coisa. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Foi Jeremias que disse isso. Então, Deus quer o nosso bem. O inimigo não, o inimigo quer o nosso mal. Ele quer que a gente vá para o lugar de tormento, né? Como diz na palavra do Senhor. E, ora, também está escrito aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual o poder que em nós opera? O poder de Jesus Cristo. O poder de Deus, porque nós somos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a nossa cabeça. E também, né, continuando aqui, em Filipenses capítulo 1, 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glórias a Deus. Meus amados, e eu agradeço a sua atenção, se você prestou atenção nesta palavra que eu passei para vocês, e eu quero desejar para vocês que Deus esteja abençoando a sua vida, as famílias de vocês, e eu desejo a vocês Shalom Adonai. Glórias a Deus.